o quanto que a lei aqui foi substituída pelo gozo, né? O que fez do Brasil uma estrutura de poder perversa. Então, essa parte do Caligari que eu gosto. Acho bem, assim, gosto mesmo. Mudou meu jeito de ver um monte de coisa. Mas a análise que ele faz do jeitinho, eu acho que está bem equivocada, porque daí ele é um europeu, um italiano, que não entende, que não entendeu exatamente o que é o jeitinho, né? Então, ele tem um discurso erudito muito negativo contra o jeitinho, que assim, dar um jeito para ele ele coloca dentro desse lugar da perversão, que eu falei anteriormente, né? E eu discordo totalmente, eu acho que a perversão não é o jeitinho é outra coisa, né? Então, aqui ele tem toda uma fundamentação psicanalítica, lacaniana e tal, para dizer que o jeitinho ele é uma consequência da perversão instaurada na fundação do Brasil. Então, eu concordo com ele a respeito da perversão instaurada na fundação do Brasil. Isso eu concordo. Mas eu não acho que o jeitinho é submisso a essa perversão. Vale, portanto, lembrar que a lei gerou episódios bastante cruéis na Europa. Um episódio narrado por Montaigne é exemplar. Ele diz que alguns sujeitos foram condenados à morte por um crime que não cometeram. Quando sua inocência ficou provada, depois de já ter ocorrido o julgamento e a sentença, o caso voltou à justiça. E ainda assim, a condenação de execução foi mantida, mesmo diante da certeza da inocência. Deliberaram, então, os juízes sobre se devem sustar a execução da sentença já proferida. Ponderam o imediatismo do caso e as consequências que podem advir para os julgamentos futuros. E concordam em que a sentença era válida, portanto, juridicamente certa. Por quanto, né? Por quanto? A sentença é válida na medida em que o pensamento jurídico foi correto. Correto. E os pobres diabos foram enforcados em holocausto ao formalismo da justiça. Eis o extremo da prioridade da lei, do nome do Pai, da instância ideal. A lei pode ser muito violenta. Né? Então, aqui é um exemplo que o Montaigne dá, que eu acho esse exemplo maravilhoso. Né? Quer dizer, eles condenaram os caras por um crime que eles não cometeram, descobrindo depois que eles não cometeram. O assassino, confessa, foi lá e disse: fui eu. E agora, o que a gente faz? Temos um condenado pelo processo legal e temos um assassino, confesso. Reuniu lá a corte. Falei, mas o pensamento jurídico foi correto? Se o pensamento jurídico foi correto, então mantemos a condenação para não desmoralizar a lei. Para não desmoralizar a instituição da justiça, o pensamento jurídico, entendeu? Então, isso é o oposto do jeitinho. E que decorre em violência. Então, sempre tem alguém que fala assim, mas professora, ao dar o jeitinho, você pode ser injusto. Quer dizer, você não submete todo mundo às mesmas regras, abre uma exceção, e ao abrir essa exceção, você pode ser injusto. Né? Sempre tem alguém que fala isso. Eu falo, pode mesmo. Mas seguindo a lei à risca, também você pode ser injusto. Então, a possibilidade de injustiça está aí, dada. O que você vai priorizar? A injustiça na instância ideal, né? Fomentada pela instância ideal, a violência fomentada pela instância ideal, em detrimento do pensamento situado, que é o caso do jeitinho. A Lívia Barbosa, que também escreveu sobre jeito, e que eu cito bastante ela aqui, sobre jeitinho, ela é uma antropóloga, ela pesquisou como que surgiu a expressão jeitinho, é isso que ela fez. Nos jornais, na literatura e tal. Ela fala assim, quando esse conceito foi produzido para falar de quando você, dentro de uma instituição totalmente burocratizada, cheia das normas, você abre uma exceção à regra para favorecer alguém, que você percebe para ser justo. Né? Então, levar vantagem, rabo preso, chantagem, com quem está falando, coisa de família, não, né? Dívida de família, nada disso é jeitinho, embora depois, com o tempo, tudo isso também foi sendo chamado de. Tudo virou jeitinho, né?
Mas no livro ela vai mostrar que a origem do conceito não pegava tudo isso. Pegava essa situação em que tem uma norma e uma pessoa diz, olha, por favor, eu não consegui me adaptar a essa norma, me ajuda a situação, e você ajuda a pessoa a resolver uma situação apesar da regra, né? Não respeitando a regra. Olha só, foi construída, então, uma visão de igualdade moderna com a Revolução Industrial, que depois dominou o mundo, né? A ideologia da Revolução Industrial, que é: nós somos iguais quando submetidos às mesmas leis. Isso é uma ideia de igualdade que foi universalizada pelo processo colonial, né? E isso, ok. Tá então, evidentemente que a gente não gosta quando alguém que tem privilégios não vai preso e o pobre coitado vai preso. Então, quando a gente reivindica isso, a gente está dentro dessa lógica aqui. Fala assim, mano, a lei tem que ser igual para todos, não é porque o cara lá é branco e está traficando que ele é o jovem vendendo drogas, e quando que é o menino negro da favela é o traficante. E aí o traficante vai preso e o jovem vendendo drogas tem um monte de regalias e, enfim, é tratado como um coitadinho de um jovem levado pelo problema das drogas, né? Então a gente fala, meu, é injusto isso, não é? A gente fala, isso é injusto. Quando a gente fala que isso é injusto, a gente está reivindicando uma igualdade perante a lei. Então, tem valor isso. Tem seu valor nesse mundo, certo? Então, a gente não vai chutar isso e dizer que essa igualdade perante a lei não tem valor nenhum. Ela tem valor, tá? Para igualar as pessoas numa certa medida. Certo, gente? Só que isso não é suficiente para o pensamento, para a inteligência, para processos adaptativos, para resolver a vida. Tem mais do que isso. E aí tem uma frase bem comum, assim, padrão, né? Vocês devem ter ouvido falar assim: a lei é muito importante para que a gente possa reconhecer as exceções. Só que é tão diferente que não encaixa na lei. E eu acho que o direito tem princípio sobre isso, né, Luciene? O direito tem princípio sobre isso. Então, é nesse lugar que entra o jeitinho, acho eu. O self-reliance nega a importância de outros indivíduos na vida de cada um e acredita que a capacidade de se valer apenas de si mesmo é o fundamental. Essa imaginação é assim, ó, o espaço ele é vazio e tem aquele corpinho ali individual que vai fazendo, planejando, decidindo, abrindo caminho, sozinho. E não tem, mesmo que de fato exista na vida, no imaginário é o indivíduo sozinho conquistando, fazendo uma trajetória. Entende? Então, mesmo que tenha ajuda, mesmo que tenha apoio, mesmo que tenha privilégios, mesmo que tenha uma mãozinha importante, nada disso. Quando vou contar a história, eu não conto isso. Porque é destituído do imaginário essas conexões de apoio. Evolução não é progresso, mas é transformação. Então, para que as coisas se transformem, elas necessitam estar em contato com essas variações. Não dá para ignorar as variações, porque senão a gente também se mantém estável. E estabilidade para o corpo é morte. É o único momento que a gente está totalmente estável em tudo, que não tem nada em conflito no nosso corpo, que está tudo morto, não tem como. Então, essas variações são necessárias para a pulsão de vida até. Então, a gente precisa ouvir e dar espaço para que as variações ocorram, não dá para ignorar. A inteligência é vital, ela é vitalizante, né? Ela é animada. Então, ter alguém para quem conversar, para solucionar um problema, isso dá vida na gente, isso dá ânimo. Isso dá ânimo, no sentido, isso dá alma, né? Então, eu acho, tá, gente? Não, claro, eu sou totalmente suspeita, mas eu acho que o jeitinho é produto de exportação, tá? Toda hora estão falando, mas esse pensamento do momento, a coisa do que não é a imposição do ideal sobre a vida, essa coisa do bom senso, o de uma vez por todas, tem um monte de filosofias europeias em busca deste lugar do jeitinho. Em busca. E aí, o que os intelectuais brasileiros fazem? Com exceções, claro, né? Ai, que interessante o Deleuze, a questão do pensamento do momento. Mas o jeitinho brasileiro é o que destrói o país. Então, eles vão lá leem esses intelectuais
falando do pensamento situado, falando de uma vez por todas, falando dessa diferença que a Rose está dizendo, falando de tudo isso, não consegue atinar que na cultura brasileira a gente tem isso instituído como cultura. E que é uma das coisas legais do Brasil, mas que tem todo um pensamento difamatório contra o jeitinho. Isso que vocês, intelectuais, sociólogos, filósofos, teóricos da teoria evolutiva, estão aí descobrindo, no Brasil já está instituído como cultura. Tem nome e é fator de identidade nacional. Deixa eu levar isso para vocês conhecerem. Nós sabemos fazer isso. Certo? É o que eu acho. Então, quando o Garça fala do mapeamento, daquela topografia subjetiva, sensível, é para tentar entender essa diferença. Isso que compôs aquela vida ali, aquela situação ali. E que não pode ser submetida a uma classificação que pode até te ajudar. A fila ajuda, como disse a Rose. Não vamos abolir a fila. Então, o caráter oral está ali. Ele não está ali inteirão. Tem diferenças. E essas diferenças é que vão fazer com que a pessoa se situe na vida dela. Isso vai favorecer o desenvolvimento da inteligência situada. Quando eu falo inteligência, é inteligir, produzir caminho, dar o próximo passo, se orientar de algum modo, se posicionar com uma certa percepção, assim, ampliar um pouquinho a percepção do que está rolando, das forças em jogo, dos interesses. Interesse é outra coisa muito importante também nesse contexto. O que você quer? Porque no mundo que a gente vive hoje, todo mundo é super power 10, né? O Fernando, eu sempre já falei para vocês, o poema que eu mais amo, Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos sempre foram campeões em tudo, só eu que sou rele, sou fraco, sou isso. Então, isso é uma loucura. Se a gente já está sofrendo na vida, porque a vida às vezes é difícil, a gente ainda tem que sofrer, porque tem que fazer o papel de ser foda o tempo inteiro, de nunca ter levado porrada, de ser incrível, maravilhoso. Então, isso piorou com o Instagram. Isso piorou com as redes sociais. De fazer. E é tão louco o mundo hoje que a gente busca as pessoas que a gente acha que nunca levaram porrada para ser o guia, né? Então, aquele coach incrível que vai ser teu guia. Tudo isso vai afundando cada vez mais as pessoas, né? Nessa sensação de porra, eu faço tão pouco diante dessas pessoas incríveis que fazem tanto, né? Então isso é. Então a gente já abriu o grupo com essa ideia. Assim, vamos partir do princípio que nós todos somos vulneráveis e que nós aqui no grupo levamos porrada e nós estamos o tempo todo em falta. Então, não é só que a gente pisou na bola com alguém, mas a gente está em falta porque não foi perfeito. Então, vai soma duas coisas, né? Ter um problema para resolver e ter uma falha moral, uma falha espiritual, e daí é insolúvel, porque se não foi perfeito, vai ter que carregar aquilo o resto da vida. Como se fosse uma insuficiência espiritual definitiva, né? Com relação aos ideais, a gente está sempre em falta. E isso é horrível, né? Porque a gente... Ou seja, por que isso é horrível para o Nietzsche? Isso vai resultar numa não aceitação da nossa vida. A nossa vida não deixa de ser aceita tal como ela é, porque a gente está em falta com um monte de coisa. Porque a nossa vida nunca é perfeita como deveria ser, como foi construído esse ideal moderno, da modernidade. Ele é um crítico da modernidade, Nietzsche, né? Então, essa falta é uma falta muito complicada, que num processo de análise ela tem que ser... limpa a área dessa falta e entrega a pessoa de volta para a sua vida, de modo que ela aceite a sua história, aceite a sua vida, afirme a sua própria vida. Ela não tem outra, ela só tem aquela. Essa história é trágica. Trágica no bom sentido, né? Essas são as forças que compuseram aquela vida ali. Então, encontrar-se consigo mesmo é encontrar-se com isso. É entender essa vida se organizando no mundo, se afirmando, buscando soluções, enfrentando certos problemas, certas forças e tal, né? Você deixa de ser aquela pessoa em queixa e passa a ser uma pessoa que se entende num certo mundo. Se entende num certo mundo, e ao se entender num certo mundo, você sai da queixa e passa a ter uma atitude política, ou seja, de político, de polis, de alguém que entende um problema no seu mundo. É de entendendo essas emoções dentro de um contexto de significado, dentro de um contexto de valoração, dentro de um contexto de juízo, quer dizer, julgamento. Então, essa emoção ela é contaminada o tempo todo por isso.
ela também é produzida pelo imaginário, e tudo isso é o que a conversa, o mapeamento e a ponderação que a gente fala aqui, né, vai mapeando e tentando entender. Eu coloquei ali no grupo, se vocês viram, um trechinho de uma fala da Lin, que é aquela atriz trans. Ela fala do falsear, né? Vocês viram? Eu amei aquilo. Eu coloquei no grupo por causa disso, que ela diz assim, ó, quando você imita uma coisa, chega uma hora que você imita tanto que você sente aquilo, você vira aquilo. Aí, que é o falsear, né? Você falseia de si a tal ponto que você vira isso. O Bourdieu, que eu gosto, que para mim ele é a sociologia da psicologia do Gaiarsa, né? Ele fala a mesma coisa, assim, na vida, nas posições sociais. À medida que a gente já vai performando um certo lugar no mundo, nas relações sociais, uma certa posição, é essa performance, essa performação, vamos dizer assim, né? Dessa coisa, produz sentimentos equivalentes, produz emoções equivalentes. E aí ele até comenta assim, o ator sabe bem disso. O ator sabe bem disso, né? O Stanislavski é isso, né? Stanislavski é isso. Vai produzindo aquilo, chega uma hora que você está sentindo, tendo aquelas emoções, porque o fora produziu dentro. Então, uma das questões do pensamento contemporâneo, Estela, é justamente essa relação entre o fora e o dentro. Não é tão marcado, não existe esse lugar da emoção pura. Que é a linguagem e corpo, linguagem e corpo, linguagem e corpo. No processo, você vê que muito das emoções que aparecem tem a ver com a fantasia que a pessoa cria. Não. Aí vai, né, a investigação do movimento que veio junto com o texto. E ele falou, eu tô em depressão. E ele era pequeno. Eu falei, mas você sabe o que é depressão, filho? O que é depressão? Aí ele falou, depressão é um buraco. Aí eu pensei na topografia, né? Como o movimento, mesmo dentro do buraco, é importante. Ela não pode criar um túnel. Essa coisa assim da queixa, o quanto que a modernidade, os ideais da modernidade criaram uma cultura, ele falava da queixa e do ressentimento, a vida inteira sofrendo porque o meu pai não foi aquele pai protetor. Poxa! Então, e por quê? Porque tem todo um ideal de família cristã, católica, sei lá o que, não sei o que lá, tudo, a mulher, o homem, os filhos, e a gente fica ali amarrado a vida inteira naquela queixa, naquele ressentimento, naquela culpa, aquela acusação contínua. E a gente faz isso mesmo, então vamos admitir que vocês fazem, eu faço também. Mas o quanto que o trabalho para a nossa vida é tentar dar uma viradinha e não fazer isso, fazer outra coisa mais interessante. Com isso. Fazer outra coisa mais interessante com isso. A emoção no corpo humano, ela não é explosiva, ela não é um fogo de artifício, ela não é uma bomba. As emoções humanas, elas estão ligadas à atitude, elas estão ligadas à produção de um modo de estar no mundo, à produção de um destino, ao desejo, e que tem essa coisa entre o dentro e o fora, porque as emoções também são produzidas do fora para dentro. Mas o que o Garça está querendo dizer, assim, como é que essas emoções elas estão configuradas no modo de vida? Como que o teu medo está configurado numa história de corpo? Como que a tua raiva está configurada numa história de corpo? Entender isso, que é mais sutil, que era o trabalho que o Garça achava que tinha que ser feito. Tanto, gente, que chegou uma hora da vida dele que ele não fazia, até fazia eventualmente um trabalho corporal, mas muito do trabalho que ele fazia era com a fala, conversando. Pela conversa, vai conduzindo um trabalho de corpo, daquele corpo que está ali, não de um exercício específico, mas daquela atitude, daquele movimento, daquela predisposição, daquele jeito, fora de esquemas de exercícios. Não existe uma única disposição para a raiva, não existe uma única disposição para o tesão, não existe uma única, entende? Então, elas estão conectadas com as disposições corporais. Sim. E o pensamento está nas disposições corporais. O pensamento sobre a raiva está na disposição corporal. O pensamento sobre a tristeza está na disposição corporal. Então, entender essas disposições é entender o pensamento com o qual essas emoções estão envolvidas. Então, só a catarse não basta, tem que entrar também num pensamento com o corpo. Essa é a questão, né? Por que eu pego no pé das emoções? Não é porque eu sou contra, tá? É porque existe uma outra coisa da cultura burguesa, aí a Maria Isabel, que está com a mão levantada há um tempão, já vou passar a palavra para ti, Maria Isabel, vai me ajudar, que ela
também é da filosofia. A cultura burguesa hiperestimulou a emoção. Uma coisa muito enjoada, muito chata. Sabe, as pessoas ficam ali se distraindo com as suas emoções enquanto o mundo continua o mesmo e parado. Nadando nas suas emoções enquanto não produz direção nenhuma e o desejo fica sendo capturado por qualquer coisa. Então, existe uma cultura emocional burguesa que a gente se irrita um pouco. A Juanita é super emocional, né? A Joanita, vocês conhecem a Joanita? Amicíssima da Mafalda. A Joanita, ela vira para a Mafalda e fala assim, eu sofro tanto com as coisas que você fala, com as criancinhas que passam fome, com as pessoas que morrem, com as não sei o que, não sei o que lá, que eu não quero nem ouvir falar disso. Então, ela se satisfaz com a emoção dela, sabe? A emoção que vira implosiva sobre si mesma, porque ela não produz direção como a Mafalda produz. Então, a questão do produzir direção, para essa teoria que eu estou apresentando para vocês, gente, vocês não precisam aderir à teoria que eu estou apresentando. Mas para essa teoria que eu estou apresentando para vocês, a produção de direção, que é a produção do destino, é a grande questão que a gente tenta trazer à luz quando pensa em corpo. Porque se fala-se quase nada disso, em lugar nenhum, né? E que é a questão do buraco. O buraco é isso, né? Se você está num buraco, você não vê direção. É parede por todo lado. Então, quando a Luciane usa essa metáfora, mas a gente não pode cavar um túnel do buraco, talvez esse seja um trabalho interessante. Sempre a questão é posição, direção, conexão. A questão espacial é a questão central que eu tenho a oferecer para vocês. Essa é a grande teoria do Gaiarsa. A questão do espaço, dessa espacialidade. A emoção é uma forma de pensar. Ela não é algo que surge do nada. Ela é uma forma de pensar. E assim como ela é uma forma de pensar, ela está baseada em hábitos que vêm da cultura, das experiências. Então, ela não vem do nada, né? Então, a gente tem hábitos mentais e hábitos emocionais que se formam da mesma maneira, através das experiências que a gente teve e da cultura em que a gente vive. Então, ela não tem essa origem natural, né? Ela também é formada assim como os nossos pensamentos. Eu volto para aquele lugar para entender como que essa experiência continua nas minhas disposições. Nesse sentido, então reflexão é isso. Então, porque isso me mapeia no mundo. A questão do mapeamento que o Gaiarsa fala o tempo todo, bitopografa, né? No sentido de que isso é produção de espaço. É uma espacialidade. A vergonha no meu corpo me põe num certo lugar no mundo. Então, isso é espacialidade. O lugar que eu me colocava com isso. Isso é o corpo que constrói esse lugar. Na atitude. Né? Então, voltar para esse lugar é muito importante para entender essa produção de corpo e poder fazer um deslocamento, fazer outra coisa. E eu tenho um automatismo de fazer isso. O que eu consigo fazer a partir disso, dar um outro passinho para o outro lado. Eu percebi, sabe? Nossa, estou caindo naquela coisa Estou caindo naquilo. Ixi, peraí, deixa eu dar um passinho para o outro lado. Opa, saí. Dei um passinho. Então, não é desmontar, desmanchar, desfazer e nascer do zero. Não vai acontecer isso. Mas eu posso fazer uma dobrinha e não cair lá. A gente não dá um próximo passo estando em lugar nenhum. Então, primeiro em que lugar que eu estou? Eu estou nesse lugar da vergonha, daquela memória. É dali que eu dou um próximo passo. Então, eu preciso saber onde eu estou para conseguir dar o próximo passo. Então, a vergonha, no caso, né, Estela, é uma emoção, é um sentimento, mas essa emoção ela tem uma história, ela tem uma configuração, ela tem um lugar. Que lugar é esse? E como que eu dou um próximo passo para fazer para sair dessa expressão de vergonha, ou dessa sensação de vergonha, e dessa forma de expressar vergonha, e deste lugar que a vergonha me coloca. Repito, deste lugar que a vergonha me coloca. Porque a questão toda sempre é em que lugar que você esteve e você continua. Então, maturar esse conhecimento, isso é conhecer-se a si mesmo. Sobre o momento em que a criança começa a compreender, não compreender, mas a se compadecer, a ter um vínculo com as emoções das outras pessoas, né? Esse processo ligado à empatia, o momento em que os neurônios do espelho começam a ficar mais desenvolvidos também. Esse nome talvez até tenha vindo de uma experiência que foi feita
quando as crianças começam a se reconhecer no espelho, ou seja, ter uma consciência um pouquinho maior de si mesmas, de quem elas são, elas ao mesmo tempo começam a desenvolver a empatia. Eu acho isso um processo muito bonito de pensar, eu só consigo reconhecer o outro a partir do momento que eu também começo a ter mais consciência de mim mesma. E isso se estende para a vida. E o intervalo, ele é interessante para a gente poder dar o próximo passo, porque você olha, você mapeia e aí você dá. Mas você precisa de um intervalinho, né? Voltando à primeira fala sua, de que falta que a falta faz, pensando da falta como lacuna, se não há espaço de ação, como é que a experiência ocorre? Se já está tudo pronto, se já está tudo à luz, se já está tudo iluminado, se já está tudo pronto. Talvez essa falta seja um processo e não uma coisa. Damasio fala sobre emoção e sentimento como a emoção, o que ocorre no contato direto, no contato com a informação e que produz uma reação do corpo. Por exemplo, se eu souber de uma notícia muito triste nesse momento, talvez a minha pressão caia, eu trema, ou se eu estou nervosa, que eu estou lá, vou dar uma palestra que eu não estou acostumada, não sei, alguma conferência, tem um monte de gente olhando, não sei o que lá, a minha pressão vai bater um pouquinho mais rápido, ou uma coisa boa também, no momento, né, de excitação, sudorese, coração, relaxamento muscular, então isso ligado à emoção. E para que isso se torne sentimento, isso eu estou falando do modo como o Damasio, pode ser muitas outras coisas, isso é só um modo. Para que isso se torne sentimento, ele trabalha a partir das nossas experiências. Memória, é o contato com a memória, com o sentimento, com a memória, com as experiências, é que subjetiva isso de modo que isso se torne um sentimento. Quando a emoção se torna uma herança, como a fulanita lá, a Juanita, que eu estava tentando lembrar o nome dela, a Juanita, quando ela se torna uma herança, isso é um grande problema. Agora, quando ela é um processo, ela continua possibilitando contato, continua possibilitando outras experiências, outros processos cognitivos. Agora, o problema é quando ela vira esse bloco que, isso é assim e vai ser assim, e eu não vou fazer nada com isso. Eu vou carregar esse peso da humanidade que passa fome. Isso não vai mover nada em mim, isso não vai mover minha discussão, isso não vai mover desejo, isso não vai mover ação, agência, nada. Eu só vou carregar. Então, essa briga da emoção, sim, né, dessa sociedade emotiva, essa sociedade aqui carrega, né? Gente, a palavra emoção significa em movimento. Então, emoção como a Rose falou, existe um campo de afetos, eles batem em você e isso produz um movimento, né? Então, eu falo, a gente tem que entender a emoção como essa energia propulsora, ela tem, como a gente tem de hoje, né? Não como uma coisa confinada num recipiente, porque a visão burguesa de emoção ela é uma coisa confinada num recipiente, que é o corpo, que é o caso da Juanita. É uma coisa implosiva. Uhum. Né? Não sei nem se implosiva é a palavra certa, mas é uma coisa que você guarda. Né? É uma coisa que fica para dentro, não é uma coisa que projeta para fora o movimento. Quando isso, mesmo quando você vai ver sobre o significado da palavra emoção, você vai encontrar isso nos dicionários, como que ela foi evoluindo. Então, inicialmente, você pensava, emoção é o que te põe em movimento. É isso, né? Algo que te põe em movimento como resultado do afeto, como a Rose estava dizendo. Mas é no desenvolvimento da burguesia que se cria essa emoção como uma coisa dentro do recipiente, que é o corpo, e que ela é guardada ali dentro daquela interioridade forte. Essa interioridade forte é o que a gente está tentando quebrar aqui. E a Juanita é muito isso, né? Ela se enche de emoções. Tem uns vídeos do Gaiarsa que eu assisti faz uns anos já. A Fê acho que vai se lembrar melhor do que eu até, que ele fala que a gente vai no cinema e a gente fica estático ali, o corpo não se mexe. E aí você se emociona e você tá parado, né? E é essa a intenção, né? Que você pare. E aí, enfim, ele faz uma crítica ali um pouco em cima disso. E eu lembro que eu achei bem interessante, porque eu falei, caramba, é isso mesmo, né? A gente vai ali, fica por 2 horas parado, se emocionando, mas sem se mexer, né?
Que é esse segundo significado burguês de emoção, aquela coisa que você se enche dela, mas você não produz uma direção, não se percebe a relação que isso tem com uma disposição para o mundo. Então, o trabalho de conscientização é integrar a emoção na disposição para o mundo. Que disposição que veio, que foi formada, que foi capturada, que você pode... O jeitinho envolve sempre solidariedade, nunca vantagem pessoal, como na sonegação, por exemplo. O sabe com quem está falando é característico das elites brasileiras mais comprometidas com as relações de favor e lealdade, com base no poder, que não podem ser confundidas com jeitinho. E são relações de favor, isso não é jeitinho. Tem outro nome na cultura brasileira, eu conheço aquela família, eu sei quem eles são, e são meus amigos, ou já fizeram alguma coisa boa para mim, então eu também vou fazer uma coisa boa para eles. Tá? Isso na cultura brasileira chama relações de favor. Tá? Isso não é jeitinho. Para que seja jeitinho, não tem que ter dívida de favor envolvida. Você vai dar um jeitinho para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, o jeitinho não envolve essas relações de favor que são características do Brasil fazendeiro. Dívidas de favor. Chama dívida de favor isso. Né? Então, o jeitinho não tem a ver com dívida de favor. Certo, gente? Eu trabalho com terapia comunitária, não sei se vocês conhecem. Então, toda a teoria da terapia comunitária são terapias que se faz com grupos grandes, sei lá, 50, 100 pessoas, é justamente trabalhar com a competência e não com a carência, né? Porque as pessoas estão todas carentes, tem a falta, né? Tem essa falta e que não dá para viver com isso. Então, como seria essa vida de quem tem tal competência e que vive a partir dessa competência? Décio Sais, tratando da origem da classe média no Brasil, mostra como a concentração acelerada da propriedade fundiária na região Centro-Sul, consequência da expansão econômica cafeeira, determinou o deslocamento de uma parte das famílias de proprietários de terras para as cidades. Os laços familiares e sociais entre essas camadas despossuídas e a classe dominante agrária, assim como sua participação comum no mundo de valores aristocráticos e pré-industriais, incitaram as oligarquias à prática do apadrinhamento. A proteção era primordialmente paga em termos de lealdade. Tudo isso para dizer que isso não é o jeitinho. Então, as camadas médias ocuparam os melhores cargos na burocracia do Estado, o que abriu espaço para que viessem a ser advogados, médicos, gerentes de banco, etc., vinculados idealmente à oligarquia. Mas algo diferente teria acontecido com aqueles que estavam distantes desses vínculos, como as massas rurais, que iam para a cidade não para fugir da decadência social, mas com a esperança de ascensão social. Essa camada, então, desenvolve vínculos por meio de forças diferentes daquelas, pois, se as melhores posições estavam cobertas por relações de lealdade, a margem de indiferença oligárquica em relação aos setores inferiores permitia aí a operação de critérios mais impessoais de recrutamento. As manifestações urbanas no Rio de Janeiro são a tradução ideológica desta margem de liberdade. O afastamento do mundo oligárquico permitia a emergência, à superfície das disposições ideológicas engendradas pela simples situação de trabalho, e sua concretização política em função das possibilidades abertas pela etapa do desenvolvimento capitalista e da estrutura de classes. Então, as oligarquias continuaram com relações de favor, de dívida com a família, de lealdade, toda essa coisa que tem a ver com... que são os privilégios que a gente fala hoje, né? São essas relações de privilégio, do sobrenome, e enquanto o povo trabalhador ia sendo submetido a normas impessoais, ou seja, o lugar da fila é por ordem de chegada e ponto final, isso vindo pela lógica da modernidade, né? E, ao mesmo tempo, o povo formando as relações de jeitinho, solidárias de jeitinho. O jeitinho é para qualquer um, não é só para quem tem o sobrenome. Então, a Lívia Brava fala que são 2 níveis de igualdade popular. Uma, submissão à lei, que iguala, que as oligarquias não tinham, porque a questão do sobrenome estava lá. E a igualdade pela condição humana, que é essa igualdade pela vulnerabilidade. Isso coisa do povo, tá?
Isso é coisa do povo. E aí que eu falo, o povo brasileiro é muito mais educado do que a oligarquia brasileira, ela é grossa, ela é violenta, ela é mal educada, ela é ignorante. O povo que aprendeu a se disciplinar com a lei e aprendeu a ser solidário com o jeitinho e não pode ficar atribuindo ao povo a brutalidade no Brasil. Porque a brutalidade do Brasil está na elite. Está na elite. Elite econômica. É brutal. Originalmente, então, os favores que privilegiam a desigualdade herdada correspondem mais às camadas privilegiadas e menos às camadas desfavorecidas. E a noção de igualdade individual corresponde mais às organizações de trabalho urbano das camadas mais pobres, onde se desenvolveram também laços fortes de solidariedade grupal. Nossa, fecha a aula, né?